Olá, tudo bem? Essa questão a gente consegue resolver sim por Kirchhoff, tá? Pela lei das malhas, e a gente vai fazer isso. Primeira coisa, quando a gente tenta resolver por Kirchhoff, é lembrar da lei dos nós, né? A lei dos nós é aquela que fala da divisão das correntes quando ela encontra um nó. Então, aqui eu considerei que saindo da bateria nós temos a corrente I1 e ela encontra aqui o seu primeiro nó, né? Que é quando ela vai se dividir. Então, ela se divide em I2 e em I3, tá? Logo, a corrente I1 é igual a I2 mais I3, que foi onde ela se dividiu. Essa corrente 2 continua percorrendo aqui, ela vai se juntar com a corrente 3 e vai formar a corrente 1 novamente. A I3, ela continua percorrendo esse resistor e ela encontra um novo nó de separação. Então, ela vai se separar em I4 e em I5. Então, I3 é igual a I4 mais I5. I4 vem para cá, o I5 faz a volta, eles se juntam, formam o I3 se junta com o I2 e forma o I1. Tá? Então, o caminho de ida é quando as correntes vão se separando e o caminho de volta é quando elas vão se juntando, tá? Então, a gente tem essas duas relações bem importantes aí da corrente. Aí, agora, a gente tem 3 malhas aqui para analisar, né? Vamos analisar a malha 1, a malha 2 e a malha 3. Eu sempre vou fazer aqui no sentido horário, mas só por escolha minha, você também poderia fazer no sentido contrário. Se a gente faz no sentido horário, aqui começando pela bateria, o primeiro risquinho que a gente encontra é o risquinho pequeno, né? Então, isso vai indicar que o valor aqui vai ser negativo, menos 54. Aí, agora, girando, vai estar no mesmo sentido da corrente, aqui, aqui e aqui, então fica positivo, né? Para calcular a NDP. Mais 2 vezes I1, mais 3 vezes I2, mais 2 vezes I1, né? Porque tá no mesmo sentido que a corrente percorre o resistor. É igual a 0. 2 vezes I1 mais 2 vezes I1 dá 4 vezes I1, mais 3 vezes I2 é igual a 54. Aqui na malha 2, a gente tem que, começando daqui, 2 vezes I3, ó, tá no mesmo sentido, mais 3 vezes I4, mesmo sentido, mais 2 vezes I3, tá em sentido oposto, eu tô subindo e a corrente tá descendo, então fica negativo. Menos 3 vezes I2 é igual a 0. Então, 2 vezes I3 mais 2 I3 dá 4 vezes I3, mais 3 vezes I4 é igual a 3 vezes I2. E na malha 3, a gente tem que, ó, 2 vezes I5, mais 2 vezes I5, mais 2 vezes I5. Aqui eu tô subindo e a corrente está descendo, menos 3 vezes I4 é igual a 0. 2, 4, 6, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6 vezes I5, menos 3 vezes I4 é igual a 0. Passa o 3 e 4 lá para o outro lado, 6 vezes I5 é igual a 3 vezes I4. E aqui a gente começa a relacionar as equações que nós tivemos. A gente começa pela equação da malha 3. 6 vezes I5 é igual a 3 vezes I4. Esse 3 pode passar dividindo e nós temos que I4 é igual a 6 vezes I5 dividido para 3, que dá 2 vezes I5, ou seja, I4 é igual a 2 vezes I5, tá? Daí a gente continua substituindo. Ali pela lei dos nós, a gente tem que I3 é igual a I4 mais I5. I3 é igual a 2 vezes I5 mais I5. I3 é igual a 2 vezes I5, tá? Agora aqui, ó, eu tenho o seguinte, 4 vezes I3 mais 3 vezes I4 é igual a 3 vezes I2. 4 vezes o I3 é 3 vezes I5. 3 vezes I4 é 2 vezes I5, é igual a 3 vezes I2.
12, né? 3 vezes 4 fica 12, 3 vezes 2 fica 6. 12 mais 6 dá 18 vezes 5. O 3 pode passar dividindo e 2 é igual a 6 vezes 5. Eu tô colocando tudo em função de 5 porque quando a gente coloca tudo em função de uma corrente só, então depois a gente consegue substituir e só ir encontrando o valor da corrente, tá bem? Aqui, ó, eu sei que I1 é igual a I2 mais I3. I2 é 6 vezes I5. I3 é igual a 3 vezes I5. Então, I1 é igual a 9 vezes I5. Então, eu tenho I1, I2, I3 e I4, tudo em função de I5. Ó, I1 é igual a 9 vezes I5. E 2 é igual a 6 vezes I5, e 3 é igual a 3 vezes I5, e 4 é igual a 2 vezes I5. Só falta eu descobrir o valor do I5, né? Então, aqui, ó, eu posso substituir aqui, ó, que eu tenho um valor determinado, né? Nos outros eu tenho tudo em função da corrente. Esse aqui é o que eu tenho um valor numérico mesmo. Então, 4 vezes I1, que é 9, I5, mais 3 vezes I2, que é 6 vezes I5, é igual a 54. 9 vezes 4 dá 36, 6 vezes 3 dá 18. 36 mais 18 dá 54. Então, fica 54 vezes I5 é igual a 54. Passa dividindo e 5 fica igual a 1 ampere, né? 54 sobre 54 é 1 ampere. Então, eu só venho e substituo, e 1 fica 9, e 2 fica 6, e 3 fica 3, e 4 fica 2, e 5 fica 1 ampere. Então, aí a gente já tem todas as correntes. Agora, ele quer saber a potência que vai ser dissipada pela bateria, né, pela fonte de energia. A gente já tem a DDP dela, só falta a corrente que passa por ela é I1. Então, U vezes I, né, 54 vezes I1, que é 9, potência igual a 486 watts. Então, tendo a potência, a gente já sabe a primeira alternativa. Agora, a DDP entre os pontos A e B, que é esse ponto aqui. Quando a gente quer calcular a diferença de potencial entre dois pontos, basta que a gente calcule o potencial consumido no elemento que existe entre eles. Então, se eu calcular o potencial que o 3 vezes I2, né, consome, eu já vou saber a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, a DDP-U é igual a R vezes I, a resistência é 3, a corrente é 6, então a DDP é de 18 volts. E a corrente, nós queremos saber a corrente que está passando através desse resistor aqui, né? Então, é I4, que é igual a 2 ampere. E assim a gente tem todas as respostas.